Olá, pessoal! Eu sou Cristina Garcia e eu ajudo donos e donos de pousadas a dobrarem seus lucros em até 120 dias. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de economizar com despesas, como as despesas podem impactar no seu negócio. Então, um dos princípios fundamentais para aumentar o seu lucro e aumentar o seu lucro e dobrar esse lucro é a redução de despesas. Ela é um dos pilares para que você possa dobrar os lucros e reduzindo as despesas, né? Então, o que eu falei na live de segunda-feira foi a respeito de um assunto da diária, como nós podemos mexer na diária para dobrarmos o lucro. E a despesa, ela está completamente interligada a dobrar os lucros. Às vezes, com pequeno ajuste, né, no preço da diária, pode fazer uma grande diferença no seu negócio. Pequenos ajustes, eles fazem muita diferença no lucro do seu negócio. Então, assim, uma grande oportunidade que você tem de mexer e aumentar esses lucros é mexendo nas despesas, porque muitas vezes temos despesas desnecessárias, então é preciso rever cada uma delas para que a gente consiga fazer os ajustes sem impacto, né, negativo. Então, se eu não estou falando que a redução de despesas de custo, a redução de custos, ela está relacionada com uma redução de piora na qualidade do seu produto. Não é para piorar o que você entrega, né? Não é para mexer em algo que seu hóspede vá sentir que você está fazendo uma economia que não é uma economia saudável para a sua pousada. Então, assim, na verdade, é exatamente o contrário. A partir do momento que você reduz a despesa no que realmente faz a diferença, vai sobrar muito mais dinheiro e você vai poder reinvestir em sua pousada e entrar num ciclo virtuoso. Então, assim, a partir do momento que você olha para aqueles detalhes, né, que realmente vão impactar nas despesas, que você gasta demais e que você pode mexer, você realmente vai conseguir ter a prosperidade no seu negócio. Porque muitas pessoas gastam desnecessariamente. Elas gastam de forma sem pensar. Gasta de forma desenfreada porque acha assim que é necessidade e não param para de fato analisar item por item das suas despesas e aonde que estão os gargalos, aonde você pode economizar, onde você tem como mexer, às vezes com reeducação dentro da sua própria empresa para o controle de desperdício, porque muitas vezes o próprio colaborador ele gasta excessivamente e como você não está ali, não está olhando de perto essa questão, seu dinheiro vai embora para o ralo. Então, sim, eu mesma, na minha pousada, há anos atrás, eu participei de um projeto do Sebrae que era de redução de despesas e o primeiro projeto foi de eficiência energética. Então, assim, foi no início da minha jornada como pousadeira, eu já tenho 21 anos de pousada, e bem no início eu tive essa oportunidade de participar desse projeto, que ele deu um impacto tão grande na minha empresa na época, e depois disso eu nunca mais parei de aplicar, de ter essa consciência em relação à importância de controlar os gastos. Que às vezes a gente pensa no lucro, como se o lucro fosse somente de ganhar mais com aquela diária, buscar mais, aumentar a diária, que o hóspede permaneça mais tempo na sua empresa, que você aumente o faturamento. Nem sempre aumentar o faturamento quer dizer lucro. Você pode aumentar o faturamento e estar gastando quase igual. Então, se seu lucro é mínimo, é super pequeno.
Então, tem várias formas de aumentar os seus lucros, e uma delas é um controle de perto nas suas despesas e um controle que não seja negativo. É um controle para aquilo que não vai impactar na qualidade do serviço que você oferece. E como eu falei da questão do projeto da eficiência energética, naquela época, quando eu iniciei a minha jornada, que eu fiz esse projeto, eu tinha lâmpadas incandescentes na pousada. Então, assim, a minha conta de luz, como vocês podem imaginar, era uma conta bem alta. E eu peguei e apliquei o que eu aprendi no curso, que uma das primeiras coisas era eu trocar todas aquelas lâmpadas. E eu falei, nossa, eu acabei de comprar essas lâmpadas, eu tinha lustres que combinam na minha região, que são lustres com estilo de madeira e ferro e tudo, que a minha pousada é mais um estilo rústico. E eu tinha comprado aquela lâmpada vela incandescente, e eu falei, agora eu preciso de uma lâmpada que ela condiz, né? Que ela fosse condizente com a minha decoração. E ele falou para mim assim, o consultor, não, existe essa lâmpada. Na época eu fiz junto com outros pousadeiros e fizemos compras conjuntas de lâmpada. E o que eu fiz? À medida que uma lâmpada queimava, eu trocava por outra da lâmpada econômica, não era nem de LED. Era a lâmpada econômica. E assim eu fui fazendo. Queimava demais, porque lâmpada incandescente era um gasto, não sei se vocês chegaram a ter lâmpada ou na pousada ou na casa de vocês. Era uma lâmpada que queimava muito e o gasto de energia era muito alto. Então, assim, eu tive, depois dessa pequena medida, eu tive uma redução de 30% na minha conta de energia. Então, e ela conciliada com uma outra coisa que eu implementei naquela época, foi que eu tinha chuveiros elétricos e ele sugeriu que meus chuveiros fossem energia solar. Eu tive que pegar um empréstimo, porque eu não tinha condições, e eu achei que o empréstimo ia se pagar por si só, com aquela economia que eu ia fazer com a redução na minha conta de energia. Então, assim eu fiz. Peguei o empréstimo do BNDES na época e coloquei energia solar na minha pousada com suporte a gás e troquei todos os chuveiros que eram elétricos por chuveiros, né, solar e a gás. Então, assim, a minha redução, somado tudo isso, eu lembro que aí eu já tinha ampliado ainda alguns apartamentos e mesmo assim eu tive uma redução de 40%, 45% na minha conta de energia. E isso gerou, assim, com pequenos ajustes, eu consegui essa redução, né? Deu um impacto muito grande no meu lucro, porque esses 40% iam embora do meu lucro, né? Então, assim, depois disso mudou muito o meu pensamento em relação à questão de economia. Eu comecei aprendendo com a questão da luz, da iluminação, e depois eu fui aplicando em várias outras coisas, né? E tem uma outra coisa que eu fiz também, pensando na redução da energia, né? Que foi colocar nessa época, lá no início da minha jornada, colocar placas de aviso em todos os lugares da pousada, pedindo o uso consciente devido ao planeta, era para economizar as lavagens da toalha. Eu tinha plaquinha lá na qual eu explicava e pedia que para reutilizar as toalhas caso eles se sentissem à vontade para isso. Se não, com certeza nós recolheríamos e lavaríamos as toalhas. Então, isso também teve um impacto muito grande. E esse impacto, ele teve que ser conciliado com treinamento, porque você colocar implementar alguma coisa nesse sentido, como placas de conscientização e tudo, elas funcionam, o hóspede lê e ele normalmente ele faz, né? Ele adere, ele acha bacana, a pousada está preocupada com o meio ambiente. Porém, o que acontecia muito, que eu observava, era o colaborador. Porque se você não treinar o seu colaborador a não recolher aquela toalha que está no apartamento para ser reutilizada, estava escrito toalhas que você
for reutilizar, que fique em cima do box. Caso você queira que lave, coloque no chão, na pia. Os hóspedes colocavam a toalha bonitinha no box. A minha camareira ia lá, recolhia a toalha e levava para lavar. Eu demorei um tempo a perceber. Aí eu perguntei em reunião e falei, olha gente, o que está acontecendo? Tem a placa de aviso, os hóspedes querem que realmente lave a toalha deles, às vezes vão ficar 2 dias, não é necessário, a toalha tá limpa e tudo. Aí que eu comecei a entender que elas não estavam prestando atenção, porque eu não tinha alinhado a minha ação de colocar a placa lá com o treinamento, para que e a conscientização com elas, que elas se entendesse a importância que era o reaproveitamento da minha toalha, que impacto isso daria nos custos da pousada, o impacto no meio ambiente, o gasto de sabão, o gasto de água. E nisso a minha conta da lavanderia, ela abaixou bastante também. Eu consegui uma boa redução só com essas medidas de conscientização, tanto com o colaborador quanto para o hóspede. Porque se não houver um alinhamento entre essas duas partes, a gente não consegue atingir o objetivo. As toalhas, as roupas de camas vão continuar sendo tiradas, mesmo que o hóspede não queira. Já aconteceu comigo, de eu me hospedar em pousadas e eu pegar a toalha, deixar a toalha para ser utilizada e eles tirarem a toalha para lavar. Eu já me incomodei com isso uma vez, que eu até perguntei na recepção, porque eu queria dar minha contribuição, dar o feedback para aquele local, para que ela não passasse por isso que eu passei quando eu implementei isso na minha pousada, quando eu comecei a implementar, que eu tive justamente esse tipo de problema. E aí eu fui na recepção e falei, com a recepcionista, vou ver com ela. Mas aí no outro dia aconteceu a mesma coisa, recolheram a minha toalha. Então assim, eu acho que isso a gente perde até ponto perante aos olhos do hóspede, além do impacto, né, na economia, que é excelente, assim. Sem dúvida, você ganha dos dois lados. A pousada é consciente com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, você está economizando dinheiro e podendo aumentar os seus lucros dessa forma, né? Então, assim, isso transforma tudo. Processo para que os custos sejam reduzidos, eles são transformadores. Porque à medida que você coloca em prática, você aumenta demais seu lucro, vale muito a pena colocar em prática. E além que ainda tive de quebra, né? A melhora do meu design da pousada, porque o moço da eficiência energética do projeto que eu fiz lá atrás, ele virou para mim e falou o seguinte, ele falou, olha, se você usar na sua pousada lâmpadas quentes, você vai melhorar muito a ambientação do seu espaço. E naquela época eu usava, além das lâmpadas incandescentes, eram lâmpadas brancas, frias. Então dava aquele ambiente claro, aquela coisa assim que não era bacana. E ele me sugeriu que, aí, à medida que eu fui trocando as lâmpadas dos abajures, dos lustres, já toda a pousada, a minha ambientação virou outra. Então eu mudei na sala de estar, ficou aquele clima mais de descanso, que dá mais aconchego. Então, além de tudo, eu ainda consegui um ganho muito grande com essas medidas. Então agora você me pergunta, como é que vai aumentar a despesa? Como é que você vai conseguir essa redução de despesa depois da pandemia, na reabertura, caso você não tenha aberto ainda, no pós-pandemia? E aí que eu te falo, essas medidas, elas podem acontecer da mesma forma, independente da pandemia ou não, essas que eu acabei de falar. E tem outras que você vai se adequar durante a pandemia, porque vão ter muitas coisas novas para atender às normas de limpeza dos quartos, né? E a ocupação vai ser reduzida. Eu compreendo tudo isso, mas eu acho que ainda assim você pode implementar muitas reduções, né, nas suas despesas, até das despesas que estão por vir. Como, por exemplo, você vai começar a vai ter um gasto grande com álcool em gel, vai ter gastos com materiais de limpezas específicos. Então, assim, se você ainda não faz,
você deve começar agora. Comprar de fornecedores que tenham vendas diretas, que você, mesmo que você tenha 5 apartamentos, que você compre galões de álcool em gel que você possa distribuir, né? Que você compre também material de limpeza. Tem muitas distribuidoras que vendem direto para pousadas, que você pode comprar em galões grandes e fazer a diluição. E dessa diluição, você vai economizar demais, porque quando a gente compra no supermercado, você corre lá e compra um detergente, aí você fala, nossa, a moça da cozinha, meu detergente foi embora em um segundo. Então, isso tudo requer mesmo processos e uma análise de cada setor, dos gastos que tem naquele setor e como você pode fazer isso. Nessa questão que eu estou te falando da parte de material de limpeza, ela pode ser reduzida dessa forma, comprando direto do distribuidor, fazendo as diluições corretas, porque vem escrito, olha, você vai colocar tanto de detergente, vai misturar com água. Então, eu costumava fazer isso, fazer essa distribuição do detergente, e depois eu tinha os vidros menores, o qual eu colocava ali para cada camareira, colocar na sua cesta de arrumação do quarto, e ela já usava aquele produto diluído. Porque às vezes a gente fala para ela, coloca água, ela não vai colocar. E aí você vai falar, meu produto foi todo embora. E aí o seu gasto, ele vai aumentar muito mais, porque a partir do momento que você não vai lá e checa se ela realmente está fazendo, você vai estar tendo um gasto excessivo. Sendo que você mesma pode pegar, pôr a mão na massa, quando você comprar direto do distribuidor os produtos de desinfecção, você vai fazer as diluições corretas e vai distribuir para cada camareira o seu material. E aí, se você tem mais de uma camareira, você vai poder acompanhar. Você vai acompanhar, olha, a Maria gastou mais do que a Joana e ela arrumou o mesmo número de apartamentos. Então, por que isso aconteceu? Então, ela tá tendo um gasto maior que a outra. Então, dessa forma, você consegue ter parâmetros quando você tem mais de uma. E mesmo que você tenha uma só, você consegue acompanhar. Você tem que acompanhar isso por um tempo, até que elas se habituem com isso. Até lá, você vai ter que realmente estar lá, estar olhando, chamando atenção para aquilo, pedindo, explicando a importância, né, desse tipo de economia, não só na questão de lucro, mas também na questão de meio ambiente, que é uma questão muito séria do nosso planeta, que a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição, independente do nosso tamanho. Tem também a questão do café da manhã. O café da manhã, você pode, por exemplo, uma forma errada, uma forma completamente errada de você querer economizar e falar assim, eu vou economizar com pó de café. Eu vou comprar uma marca pior, porque assim eu vou reduzir no pó de café. Então, assim, esta é uma medida errada. Não é uma medida que vá te trazer benefícios. Ela, pelo contrário, ela vai trazer um impacto negativo na sua pousada, porque quando as pessoas forem tomar o café, ainda mais café, né, é uma coisa que o pessoal valoriza muito, aquele cafezinho, eu aqui sou de Minas, o pessoal, não, que delícia, aquele café mineiro, então eu já tenho o meu pó de café que eu uso há anos e que funciona bem e as pessoas gostam, imagina se eu vou e troco por um mais fraco e tal, isso ia me trazer um impacto muito negativo, né? Agora, um impacto, um jeito correto de você fazer essa economia, né? Falando do café da manhã, é você pensar na redução das sobras. Café da manhã é um local onde se tem muitas sobras. Se você não souber calcular, fazer o cálculo por pessoa que você tem naquele dia, passar de manhã para a sua cozinheira, para que ela possa fazer e que ela tenha receitas que atendam X número de pessoas, porque às vezes ela não sabe, ela vai fazer um bolo enorme, né? E aí esse bolo vai ficar rodando, você vai acabar ou doando para elas próprias ou vai perder, né? Por mais que a gente às vezes
eu costumo na pousada, quando tem alguma sobra de bolo, o bolo tá fresco, foi feito de manhã, eu sirvo esse bolo fatiado no chá da tarde, junto com os biscoitos que eu sirvo e tudo. Mas não é uma medida que deva ser uma medida corriqueira que a sua cozinheira pense, problema não, vou fazer grande, sobrar serve à tarde. E vai que às vezes tem 2 hóspedes, e aí 2 apartamentos, você vai ter um desperdício e aquilo vai ficar rolando e você não vai poder servir no outro dia no café da manhã. Não dá para servir às vezes no outro dia, né? A questão do pão de queijo, que se você assa um pão de queijo em grande quantidade e as pessoas não comem, ele fica duro, ele sobra, né? Então ele não dá para ser reaproveitado. E mesmo que a questão de frutas, quando tem sobra, eu costumo congelar para fazer suco. Mas isso é uma medida que, assim, é do resto da sobra. Porque se você se habitua também com isso, você vai ficar com a geladeira lotada de polpas de frutas, que com o tempo aquilo vai acabar ficando lá por muito tempo, te ocupando espaço, te ocupa espaço na geladeira. E acostuma, alimenta essa cadeia do desperdício com seus colaboradores. Eles acham, ela não liga. Eu vou pôr para enfeitar a mesa. A mesa precisa ter uma bandeja bacana, cheia de fruta, né? E isso tem um impacto não legal no seu bolso, principalmente, né? Porque o hóspede, às vezes, ele até pode questionar. Porque eu mesma, quando eu vou a pousadas, às vezes eu olho a mesa lotada. Eu falo, gente, tem 5 mesas, não tinha necessidade de ter isso. E agora com a pandemia, nós temos, eu até falei sobre isso na segunda-feira, com a pandemia nós vamos ter, eu vejo como oportunidade de poder servir o café da manhã no quarto. Vai ser um aprendizado para quem, como eu, estávamos acostumados a servir o café no buffet. Então eu sempre bati muito de frente com essa questão do controle de desperdício e sempre foi uma coisa, vou te falar, sempre foi uma coisa delicada. Porque as pessoas achavam, ela tipo é pão dura, ela quer que reduza demais e tal. E não era isso. Eu cansava de ver pós-café a minha geladeira lotada. Era o curau que a gente faz, era coalhada, era não sei o que, e aquela sobra imensa. Então agora, se você não faz, é a hora de fazer essa redução, porque você vai ter que pensar no individual, no que você vai servir no apartamento. Então você tem toda uma oportunidade de conseguir uma economia grande servindo no quarto. Você vai servir com fartura, com uma decoração legal, né, em bandejas, embalada com isso, filme e tudo, porém, de forma que você evite o desperdício. E você pode fazer, como eu disse segunda, uma folha, o qual seu hóspede preencha e fale o que ele quer no café da manhã, né? Se ele quer, por exemplo, se ele quer uma crepioca, ou se ele prefere um misto quente, ou se ele quer o pão de queijo, ou o bolo, ou ambos, né? Porque pode ser que a pessoa queira experimentar várias coisas, então você vai servir em pequenas porções que vão deixar com que ele deguste, desfrute daquele café, né? Um mineiro, no caso do meu, ou se for um café gaúcho, o que seja. Ele vai poder experimentar, mas em porções pequenas que não haja desperdício. Ele mesmo vai ficar sem graça de pedir milhares de coisas. Você vai servir o suco numa jarra menor. Então, tudo isso eu vejo como oportunidade de economia. Mesmo sem saber ainda o que está por vir, a gente já pode trabalhar nessa questão da redução de despesa. Porque ela a redução, ela é uma coisa que ela tem que estar sendo revista o tempo todo. Porque tem gargalos por todos os lados da nossa pousada, tem gargalo da nossa recepção. Eu estou falando mais da questão da logística de quarto e tudo, que eu acho que é uma né, que gera um grande impacto, que é essa que eu falei do alinhamento. Tem a outra também, voltando na eficiência energética, que é a de diminuir
essa questão das lâmpadas, às vezes a voltagem das lâmpadas não são necessárias, às vezes tantas lâmpadas, às vezes você pode diminuir a voltagem, né, continuar com o número de lâmpadas caso sejam ilustres, e poder também colocar sensor em corredor, em áreas, né, comuns que as pessoas passam e a luz tem que ficar acesa no corredor. Então, assim, um sensor no corredor, ele ajuda também bastante. Um sensor lá de fora, às vezes, quando a pessoa vai para o estacionamento, eu não sei da sua estrutura, mas também são boas formas, né? Então, nesse momento, você precisa fazer uma pesquisa de preço em relação a todos os produtos novos que você vai ter que adquirir, né? Como a questão do álcool. Sabonete líquido vai precisar bem mais nesse momento, tanto para hóspede, visitantes, colaboradores. Então, tudo isso eu recomendo que você faça uma pesquisa de preço. Eu vou começar a disponibilizar para vocês opções de fornecedores para que vocês possam ter, né, algumas opções. E eu sei que cada estado, cada cidade, vocês têm os fornecedores locais ou regionais. Então comece a fazer uma relação dos produtos necessários e dos que vocês já usam para que vocês possam comprar direto. Que isso vai ser uma grande oportunidade de você começar a fazer esse tipo de coisa, caso você não faça ainda. Por como a despesa agora tende a aumentar, você vai conseguir equilibrar, manter ela como ela já é ou até abaixar, mesmo tendo que gastar com essas novas coisas que vão ser, que têm que ser implementadas, que são leis agora, né, nos nossos empreendimentos. Então, eu acho assim, o profissionalismo é tudo. Quem se profissionaliza, com certeza sai na frente. E se você ainda não comprou, né? Se você, porque eu acho que o ideal seria já ter até comprado esse tipo de coisa que vai ser usada agora. Porque agora eu tenho ouvido muito de muitos pousadeiros da dificuldade de conseguir comprar, de conseguir comprar esses produtos agora devido à pandemia. Tem um grande aumento de preço nas máscaras, em tudo. Então, assim, agora é a hora para quem não fez, que ainda o faça. Ainda dá tempo, né? De ir atrás, mas não compre na mercearia do lado, no supermercado do lado, o álcool em gel, por exemplo, que vão vender aqueles vidros menores. O ideal é que você compre em galões e que você controle esse estoque, para que também você não compre galões e aí você fala assim, você vai falar para mim assim, nossa, comprei e aí eu gastei muito mais, porque a minha camareira viu que tinha muito e gastou muito e desperdiçou da mesma forma. Então, assim, o controle de estoque, ele é crucial. Você comprar, você dá para elas terem uma folha onde elas vão tirar no depósito, onde você guarda e elas vão marcar. Tirei dia tal um detergente. E aí você vai poder saber e fazer o controle de quantos dias ela gastou com aquele desinfetante, com aquele detergente, com água sanitária, com qualquer outro produto que você utilize. Essa é uma boa forma de você, se você não começou, que você comece já realmente a pegar ali e controlar seus gastos. Isso entra em controle de despesa, né? Que é um outro assunto que eu abordei também essa semana, que como controlar suas despesas. E essa é uma forma muito boa de você controlar. Saber o que você comprou e como está sendo gasto. Como os seus colaboradores estão utilizando, como a sua camareira está utilizando esses produtos. Se ela está fazendo um bom uso ou se ela está gastando demais. Aí cabe a você sentar individualmente e conversar com ela sinceramente. E ainda falar dessa questão da pandemia, de como é importante que a empresa agora, nesse momento, mais do que nunca, reduza seus gastos, porque o movimento tende a cair nesse início. Então, você precisa lidar muito bem com esse tipo, com controle de despesas, né? E aqui vai uma dica para você. Se você ainda não começou, comece já. Comece
fazendo uma relação de fornecedores, ligando para eles, fazendo uma pesquisa de preço, que é super importante para que você consiga comprar com excelentes preços e depois você adote as medidas de controle do seu estoque, de como ele está sendo utilizado. E agora vai uma dica. Vai lá na minha bio, né, aqui no Instagram, se inscreve na minha aula 100% online, 100% gratuita, que eu vou disponibilizar ao vivo no dia 2 de julho, às 20 horas, onde eu vou te ensinar o método que eu criei para fazer a sua pousada decolar. Corre lá e se inscreve na minha bio. Te espero na próxima live.